Olá, turma. Vamos junto? Tamo junto? Não desiste, não. Falta pouco para sua aprovação na OAB. Vamos a mais dicas do Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, turma. Lembra que eu falei? Não cai, despenca nas provas da OAB, no tema Estatuto da Criança e do Adolescente, a matéria família substituta. Vamos falar um pouquinho de adoção, que é a mais complexa das espécies de família substituta. Então tem algumas dicas aí, nas próximas dicas nós vamos falar sempre um pouquinho da questão dos requisitos com relação à adoção. Bom, primeiro ponto com relação à adoção, turma. A adoção, diferente da guarda e da tutela, que eram precárias, ou seja, podem ser modificadas, extintas a qualquer tempo, a adoção vai tornar um vínculo definitivo da criança ou adolescente com aquele que vai adotá-la, né? Então ela não é precária, diferente da guarda e da tutela. A família substituta, na hipótese, na espécie adoção, é sempre definitiva, passa a ser filho. Mas aí tem alguns requisitos, algumas características, vamos falar alguns nessas dicas de hoje. Veja, a adoção, turma, ela tem alguns requisitos, né? Por exemplo, não é qualquer um que pode adotar. Tem que ter diferenças de idade. Quais são? Isso é muito importante, isso sempre eles perguntam na prova. Primeiro, né, aquele que vai adotar, ele tem que ter o quê? Mais de 18 anos. Ah, então, se eu tiver 17 anos eu não posso adotar? Não. Só pode adotar a partir dos 18 anos de idade. E não é só isso não, viu, turma? Não é só ter mais de 18 para adotar. O ECA traz um outro requisito para você poder adotar. Sabe qual é? Você tem que ter uma diferença da idade. Então, por exemplo, entre aquele que vai adotar, o adotante, e aquele que vai ser adotado, eu tenho que ter uma diferença mínima. De quantos anos? 16 anos de idade. Ou seja, se eu tenho 18, eu só vou poder adotar alguém que tem 2. Aí eu tenho que fazer sempre essa continha para dar essa diferença. No mínimo 18 e aí eu tenho que ter uma diferença entre aquele que adota e aquele que vai ser adotado de 16 anos. Um outro ponto, outra dica importante com relação aos requisitos da adoção, turma, é o seguinte. Eu tenho algumas vedações com relação à adoção. A primeira é com relação à ascendência. Então, veja, por questões óbvias, eu não posso ter adoção por ascendentes, naquela linha de ascendência. Por exemplo, avô pode adotar? Não pode. Por quê? Está na linha ascendente. Agora, toma cuidado, viu, turma? Toma cuidado. Por quê? Na linha ascendente, eu não posso ter adoção. E na colateral, posso ter adoção? O ECA não veda. O que o ECA veda é a adoção na ascendente e por irmãos. Ah, mas professor, irmão não é colateral de segundo grau? Sim, mas o ECA não veda a adoção por colateral, né? No caso, um outro colateral, por exemplo, em terceiro grau, tio. Tio pode adotar? Pode. Tio pode adotar. É colateral? É, de terceiro grau. Mas eu não tenho uma vedação do ECA de colateral. Eu só tenho a vedação do quê? De ascendente e irmão, que é colateral em segundo grau. Então, cuidado com isso, que às vezes vem essa pegadinha com relação àquele que pode adotar ou não. Legal? Tamo junto? Força, falta pouco.